Ele nunca falava muito, mas naquele dia, antes de sair, me chamou pelo nome e me deu um envelope. Disse que eu só entenderia quando ele já não estivesse mais aqui. Aquilo me arrepia até hoje. Todo hospital tem aquelas presenças silenciosas que, de alguma forma, preenchem mais espaço do que os que falam o tempo todo. No nosso andar, esse alguém era o Sr. Armando, um senhor de expressão serena, barba sempre feita e olhos de quem já tinha visto mais do que gostaria. Ele estava internado havia semanas, mas nunca se queixava de dor. Agradecia tudo com um aceno de cabeça. Nunca pedia mais do que o necessário. E talvez por isso, tenha me marcado tanto. Lembro da primeira vez que entrei no quarto dele. Luz estava baixa, o som do monitor cardíaco ritmado. E ele me olhou com aquele olhar tranquilo de quem já sabia que o tempo estava curto. A ficha dizia condição crônica avançada, mas ele sorria com os olhos sempre que eu ajustava a almofada ou levava o café com um pouco de leite, do jeitinho que gostava. Não era um paciente fácil por ser exigente. Era fácil justamente por não exigir nada. E isso, de alguma forma, deixava tudo mais difícil. Porque quem sofre em silêncio, também sofre sozinho. E foi talvez por isso que me apeguei mais do que percebi. Naquela manhã, tudo parecia igual. Passei em todos os leitos e, ao me despedir dele, soltei aquele até logo automático. Mas antes que eu saísse, ele estendeu a mão e disse: "Enfermeira Laura, vem cá um minutinho." Foi estranho, ele nunca chamava ninguém. Me aproximei, e ele puxou uma caixinha de madeira da gaveta. Tirou um envelope, me entregou. "Não abre agora, só quando eu não estiver mais aqui. Você vai entender." Fiquei paralisada. Tentei rir, desconversar, dizer que ele ainda tinha tempo. Mas ele só sorriu e piscou devagar, como quem sabe mais do que quer dizer. Saí do quarto com aquele envelope dentro do bolso do jaleco e um nó na garganta. Às vezes, a gente se acostuma tanto à rotina, que esquece que cada até logo pode, sim, ser o último. O Sr. Armando era daqueles que não desperdiçava palavras. Por isso, o simples fato de ele ter me deixado algo e ainda por cima com instruções específicas me fez entender que aquilo carregava mais do que papel. Carregava uma história, um recado, e talvez um agradecimento. Quando voltei ao plantão, o quarto dele já estava vazio. Nem tive tempo de perguntar nada. Só vi a pulseira dele na bandeja, dobrada com cuidado. E ali, o vazio começou a fazer sentido. O envelope ficou comigo durante 2 dias inteiros. Dobrado, quieto, esquecido no bolso da minha mochila como se fosse só mais um pedaço de papel. Eu pensava em abrir, mas não tinha coragem. Na verdade, talvez não quisesse dar razão àquelas palavras que ele disse com tanta certeza: "Você vai entender quando eu não estiver mais aqui." Porque, no fundo, eu não queria que esse momento chegasse. Mas ele chegou, naquela noite. Eu cheguei mais cedo no hospital. Troquei de roupa, amarrei o cabelo e comecei meu ritual de sempre: passar de quarto em quarto, dar bom dia, checar sinais, trocar curativos. Quando cheguei no 204, algo estava diferente. O quarto estava vazio, impecável. Os lençóis esticados, o monitor desligado e sobre a bancada, apenas a pulseira de identificação dele, dobrada com cuidado ao lado da prescrição médica encerrada. Meu coração acelerou. Eu não tinha sido avisada. Ninguém me disse. Mas, ali, diante daquela ausência tão gritante, eu entendi tudo sem precisar de uma palavra sequer. Ele tinha partido. Fiquei parada ali por alguns segundos, sentindo o peso daquele silêncio preencher o ambiente. A lembrança do último até. Logo, a imagem do envelope que eu ainda não tinha coragem de abrir. E pela primeira vez em muito tempo, eu não consegui conter as lágrimas durante um plantão. Às vezes, a gente lida tanto com a morte que acha que se acostuma. Mas não é verdade. A gente só aprende a fingir melhor. E, naquele dia, eu não consegui fingir. Me sentei no refeitório por alguns minutos, sem fome, e lembrei da expressão dele, do olhar calmo, e da frase que mais martelava na minha cabeça: "Você vai entender quando eu não estiver mais aqui." E então eu fui até a minha bolsa,
Peguei o envelope, olhei para ele como se ele pudesse me responder, e fui até a escada de emergência, onde ninguém passava. Sentei no último degrau, e com os dedos tremendo, abri. O ser humano tem essa mania estranha de só perceber o valor das coisas quando já é tarde demais. Aquele envelope que ficou esquecido por dias passou a ser o centro do meu universo naquele instante. E antes mesmo de ler o conteúdo, eu já sabia que nada ali seria simples. Porque o Sr. Armando não era simples, ele era profundo, e as palavras que iriam mudar algo dentro de mim. O papel estava dobrado com cuidado, e, quando abri, era como se a caligrafia dele sussurrasse aquelas palavras direto no meu ouvido. Mas o que ele escreveu fez meu coração parar por alguns segundos. Eu já vi muita coisa nesses anos. De hospital, bilhetes de despedida, cartas para os filhos, recados deixados na parede do quarto. Mas aquele envelope, aquele não era um simples papel com tinta, era um último gesto, um testamento emocional. E eu já sentia isso antes mesmo de ler. A escada de emergência estava vazia, como se o mundo tivesse silenciado só para aquele momento acontecer. Sentei no canto, dobrei as pernas, respirei fundo e desfiz a dobra. Dentro, uma folha amarelada, escrita à mão, com aquela letra que eu reconhecia bem dos bilhetinhos que ele deixava ao lado da cama, pedindo água sem gelo ou, se possível, um café bem fraco. Mas aquelas palavras não eram sobre água, nem sobre café. Laura, sei que isso vai parecer estranho, talvez até desnecessário, mas senti que precisava te escrever isso antes de partir. A primeira linha já veio com o peso de um adeus. Ele escreveu meu nome. Ele sabia que eu iria abrir. Ele confiava que eu leria. Era como se tivesse deixado um pedaço da alma dele ali, guardado entre o papel e a minha respiração trêmula. Você foi mais que uma enfermeira. Foi uma lembrança boa num dos meus últimos dias. E eu precisava que alguém soubesse disso. Que alguém soubesse que, mesmo com tudo, eu não fui embora sozinho. As lágrimas começaram a cair antes que eu percebesse. Ele tinha sentido isso. Ele sabia que o fim estava perto. Mas, mais do que isso, ele quis me deixar algo. Não material, mas um reconhecimento, um sentimento, um obrigado que não cabia em palavras faladas. Eu nunca fui bom com despedidas. E talvez seja por isso que escolhi escrever, porque aqui posso dizer que você fez diferença, mesmo sem perceber. Nesse trecho, minhas mãos começaram a tremer. Eu sempre achei que o Sr. Armando era apenas mais um paciente que eu cuidava com carinho, que eu atendia como qualquer outro. Mas, para ele, aquilo foi algo a mais. E talvez seja esse o ponto da nossa profissão, às vezes, os pequenos gestos que fazemos no automático são enormes para quem está do outro lado. No dia que você me trouxe um livro emprestado, aquele sobre poesias que você disse que a sua mãe gostava, eu não disse, mas chorei à noite, porque aquilo me lembrou da minha esposa. Ela adorava aquele autor. Eu tinha esquecido disso. Tinha mesmo. Um dia, em uma conversa rápida no fim do turno, ele falou que gostava de ler. Eu lembrei de um livro que estava na minha mochila, um daqueles velhos que carregamos sem motivo, e deixei com ele. Era um livro que minha mãe lia para mim quando eu era criança, sem pretensão nenhuma, só para passar o tempo dele. Eu nem sabia que ele tinha lido, mas ele leu, e chorou, e lembrou da esposa. Laura, se um dia você tiver dúvidas sobre o que faz, ou achar que está só passando pela vida das pessoas sem deixar nada, lembra de mim, porque você foi luz no meu fim. Essa frase que até hoje escuto mentalmente quando os dias são difíceis, quando o plantão parece interminável, quando as dores dos outros viram um peso nos meus ombros, quando não dá tempo de almoçar, de ir ao banheiro ou de respirar fundo. Porque ali estava ele dizendo, eu fiz diferença, mesmo quando achei que não. No final da carta, uma assinatura trêmula, com carinho, Armando, e presa com um clipe, uma fotografia em preto e branco. Ele jovem, abraçado a uma mulher de cabelos curtos e sorriso tímido. No verso, escrito com a mesma letra, obrigado por me lembrar que ela ainda vive em mim. Fechei a carta devagar,
como se fechasse uma porta, e naquele instante, senti que ele realmente tinha ido. Não porque morreu, mas porque deixou sua última parte comigo. E que presente foi esse? Na profissão que escolhi, é difícil medir o impacto do que fazemos. Às vezes somos só rostos que passam, mas, de tempos em tempos, cruzamos com alguém que nos enxerga, que sente, que guarda. E o Senhor Armando guardou. Tem gente que entra na sua vida em silêncio, e mesmo assim, o eco que deixa nunca mais se apaga. Depois do envelope, nunca mais fui a mesma, e só entendi isso de verdade meses depois, quando voltei a ler aquela carta. Na rotina dura de um hospital, os dias se atropelam. Plantões viram noites em claro, e os rostos que entram e saem pela porta da emergência quase sempre se tornam uma lembrança distante. Mas alguns nomes, alguns olhares, algumas palavras ficam, não porque a gente escolheu, mas porque o coração fez questão de guardar. O Senhor Armando foi um desses nomes que ficaram tatuados em mim de um jeito que eu nunca soube explicar até hoje. E a carta que ele me deixou foi como uma chave. Abriu uma porta dentro de mim que eu nem sabia que estava trancada. Uma parte adormecida, calejada, que só despertou quando eu li o que ele escreveu. Nos dias seguintes à sua morte, continuei trabalhando. Como sempre, sorrisos rápidos, procedimentos precisos, corredores longos e escuros às 3 da manhã. Mas dentro de mim, alguma coisa já não era mais igual. Eu comecei a prestar mais atenção nas entrelinhas, no jeito como os pacientes me olhavam, no tom da voz quando pediam um copo de água. Comecei a perguntar mais do que o necessário, mas menos do que o invasivo. Pergunta simples: você quer que eu te cubra? Está com frio? Está com medo? E as respostas me mostraram que, muitas vezes, o que eles mais precisavam era justamente isso, serem vistos. Antes, eu achava que cuidar era executar. Agora, eu sabia que cuidar era escutar. E foi assim que, um mês depois da carta, uma senhora entrou no hospital, quase 80 anos, diagnosticada com pneumonia. Tímida, arisca, não falava muito, e ninguém conseguia fazer com que ela colaborasse com os exames. Até que eu entrei no quarto, me apresentei e me sentei ao lado dela. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu só estava ali, presente, sem pressa, sem protocolo. Até que ela olhou para mim e disse: você não está me apressando. Por quê? Porque eu quero te ouvir. E estou aqui para isso. Naquela noite, ela me contou sobre a fazenda onde morou a vida inteira, sobre o marido que perdeu há 20 anos, sobre a única filha que não via há 5, e, no final, segurou minha mão e disse: obrigada por não me tratar como um número. Eu sorri, mas por dentro, o Senhor Armando sorriu comigo também. O efeito dominó daquela carta começou a se espalhar. Passei a escrever pequenos bilhetes e deixá-los nos leitos com frases como: você é forte, estou aqui do lado, obrigada por confiar em mim. Passei a olhar nos olhos com mais presença, mesmo quando o tempo era curto. Comecei a ver histórias, não só sintomas. E foi num desses plantões, numa madrugada gelada, que percebi: eu não estava apenas cuidando dos pacientes. Eles também estavam cuidando de mim, me lembrando de por que eu escolhi essa profissão, me curando de dentro para fora, com palavras silenciosas e presenças discretas, com envelopes deixados ao acaso. O Senhor Armando morreu, mas ele deixou um legado, não com dinheiro, nem com homenagens, mas com uma carta simples, com linhas tortas e uma verdade reta: a de que toda vida que a gente toca a nossa também. É fácil se perder na correria do hospital, fácil esquecer que atrás do avental existe um coração, e atrás da maca, outro. Mas algumas histórias vêm como bússola, e a dele virou a minha. Depois de ler aquela carta, entendi que a enfermagem não é sobre salvar todos, é sobre estar ali, mesmo quando não dá para salvar. É sobre segurar a mão, oferecer um olhar, ser ponte entre a dor e a dignidade. E se eu pudesse voltar no tempo, diria pro Senhor Armando que foi ele quem me salvou, porque depois dele, eu nunca mais fui a mesma.
Dizem que quem cuida, muitas vezes esquece de cuidar de si. Mas aquele envelope me lembrou de tudo que eu andava deixando de lado. E o que eu encontrei lá dentro não era só sobre ele, era sobre mim. Era uma quarta-feira, daquelas que amanhecem cinzas antes mesmo do turno começar. Eu já tinha lido aquela carta uma vez, no mesmo dia em que descobri que o senhor Armando tinha partido. Mas havia algo na forma como ele escreveu, na maneira como as palavras se conectavam, que me fez querer reler com calma, quando o silêncio me permitisse escutar mais do que só as frases. Guardei o envelope durante semanas, escondido entre o jaleco e os papéis que a gente acumula na gaveta dos plantões. Mas ele continuava ali, chamando, pedindo para ser relido. E naquela noite chuvosa, em casa, depois de um plantão pesado, resolvi abrir de novo. Não apenas com os olhos, mas com o coração. A carta começava assim: enfermeira, não sei seu nome completo, mas sei da firmeza com que você segura minha mão. Sei do carinho silencioso quando cobre meus pés com um lençol. E do jeito que você sorri, mesmo quando seus olhos dizem que está cansada. Por isso, quero te agradecer. Ele continuava: sei que não fui um paciente fácil. Às vezes fiquei quieto demais, outras, fechado. Mas sempre reparei no modo como você estava ali. Não só por obrigação, mas por escolha, por humanidade. E se você está lendo isso, é porque eu já fui embora. Mas deixei este envelope porque queria te deixar algo mais. Um lembrete: você também merece cuidado. Cuide de você, enfermeira. Não deixe a dor dos outros apagar o brilho da sua alma. Obrigado por tudo. Terminei de ler em silêncio, e chorei como há muito tempo não fazia. Não pelas dores que vi, mas pelas dores que escondi. Porque, naquela carta, ele não só me viu, ele me enxergou. Aquela mensagem ecoava dentro de mim como um chamado. Quantas vezes deixei de comer, de dormir, de ligar para minha mãe ou responder a mensagem de uma amiga porque a rotina me sugava. Quantas vezes deixei de olhar para dentro porque o mundo lá fora gritava mais alto. A carta me fez entender que empatia não é só algo que a gente oferece, é algo que a gente também precisa. E que não há vergonha em admitir: estamos exaustos, cansados de segurar tudo, de fingir que não sentimos. Na semana seguinte, eu pedi folga, coisa que não fazia há meses. Usei o tempo para caminhar, visitar meu pai, rever fotos antigas, tomar um café com calma, rir sem motivo. E acredite, aquilo foi tão terapêutico quanto qualquer tratamento que apliquei em pacientes ao longo da vida. Não parei de ser enfermeira, mas aprendi a ser também paciente de mim mesma. E o mais bonito é que, depois disso, comecei a ver minhas colegas de profissão com novos olhos. Comecei a deixar bilhetes na sala de descanso, a fazer perguntas simples como: você dormiu bem? Precisa de um abraço hoje? Pequenos gestos, que se transformaram em grandes laços. Hoje, toda vez que passo pelo quarto onde o senhor Armando ficou internado, faço uma pausa. Nem sempre dá tempo, mas eu tento. Olho a cama vazia e, por dentro, agradeço. Ele me deu mais do que uma carta, ele me deu a chance de lembrar que nós, enfermeiros, somos humanos antes de sermos profissionais. A carta virou um símbolo, uma lembrança constante de que amar o que fazemos não pode nos custar a nós mesmos. Que a empatia tem dois lados, e que o coração que cuida dos outros precisa, sim, ser cuidado também. Quando eu disse até logo para ele naquele dia, não sabia que seria o último, mas ele sabia, e por isso deixou aquele presente. Um presente que não era físico, era um lembrete, de alma para alma, de quem partiu, para quem ainda fica. E toda vez que termino um plantão, olho pro envelope emoldurado, que deixei no meu armário e penso: obrigada, senhor Armando, por ter me devolvido a mim.